pessoal, eu sou o professor Paulo Barfi e hoje nós vamos falar sobre os ambientes da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos vendo uma foto aqui que mostra a Lagoa Rodrigo de Freitas e ao fundo o Mar de Ipanema, que é o Oceano Atlântico, né? A orla do Rio de Janeiro aqui, onde está sendo mostrada, é uma praia oceânica. Isso quer dizer que ela está dentro do oceano, faz parte do Oceano Atlântico. E também temos outras lagoas no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, né? Mais especificamente a Lagoa de Jacarepaguá. A Lagoa Rodrigo de Freitas abriga uma grande área verde dedicada ao lazer e aos esportes e às atividades culturais. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um outro ambiente da cidade. Fundado em 13 de junho de 1808, o Jardim Botânico surgiu de uma decisão do então príncipe regente português Dom João VI de instalar no local uma fábrica de pólvora e um jardim para aclimatação de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. No Jardim Botânico do Rio de Janeiro, você pode passear e conhecer um importante instituto de pesquisa da cidade. Lá você observará uma parte da Mata Atlântica preservada. Encontramos ainda vegetação variada e muitos animais. Animais silvestres. Eu já fui lá no Jardim Botânico, já tem alguns anos, né? É um local muito agradável, uma variedade imensa de vegetação. Eu vi lá árvores que eu nunca tinha visto assim na minha vida, né? E uma coisa rara também, pessoal, que está ficando difícil de encontrar é árvore plantada, né? Nós estamos vivendo numa selva de pedra, numa cidade de concreto. Nós temos que preservar as nossas vegetações, plantio de árvore, ter mais áreas verdes dentro da nossa cidade, né? Até por conta da ecologia, né? Do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente. Existem também, pessoal, outros ambientes naturais de nossa cidade que não seja somente o Jardim Botânico, né? Ou a lagoa, ou ambiente de lagoas, de praias. Nós temos de florestas, manguezal, restinga, né? Estamos mostrando aqui nessa foto uma foto da Floresta da Tijuca, né? Estamos vendo aqui uma capivara, orquídea, a Mata Atlântica, uma das belezas naturais da cidade maravilhosa, inclui um conjunto bastante rico de ecossistemas, floresta, manguezal e restinga. Então vamos conhecer esses ambientes. Isso aqui é uma capivara. Um tempo atrás, eu fui à rodoviária apanhar minha mãe, que mora em outro estado, e o caminho que eu fiz ali perto da lagoa de Jacarepaguá, pela Salvador Allende, tinha uma capivara dessa deitada no meio da pista, assim, e era de noite, eram as 4 horas da manhã, estava escuro, um perigo, né, o trânsito. Mas a gente vê muitos animais silvestres ali naquela região ali, perto de mata, perto da lagoa de Jacarepaguá, aonde ainda tem os jacarés, né? Tem um parque Chico Mendes aqui no Recreio dos Bandeirantes, né? Tem uma trilha ecológica ali, onde você pode ver também jacarés lá na lagoa, você pode ver as tartarugas, jabutis, né? Então, é um ambiente muito variado. E temos também ambientes de restinga. O ambiente de restinga aqui na cidade fica ali na Marambaia, né? Tem a restinga da Marambaia ali, que divide ali a faixa que divide o Oceano Atlântico da Baía de Sepetiba. Aqui temos um ambiente de floresta, temos aqui o mapa do Brasil, né? E mostrando essa área verde aqui, na área costeira, que é a Mata Atlântica, que restou da Mata Atlântica dos dias atuais. Aqui no mapa, uma das muitas imagens da Mata Atlântica original, né? Então ela hoje não é toda assim nessa faixa por conta do desmatamento. Voltamos aqui também com a imagem da mata lá na Floresta da Tijuca, né?
Mais uma ilustração para a gente conhecer. Já havia mostrado essa ilustração em aula anterior de ciências, tá? Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil com suas caravelas, havia uma linda e exuberante floresta conhecida hoje em dia como Mata Atlântica. Nesse ambiente, encontrava-se uma enorme variedade de animais e plantas, dentre elas o pau-brasil, árvore que deu origem ao nome do nosso país. Durante um período da história de nosso país, a Mata Atlântica foi devastada por conta dos interesses do ser humano em explorar os seus recursos naturais. Uma parte da região ocupada pela Mata Atlântica, por exemplo, deu lugar a grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Nossa cidade possui um pedacinho desse rico ambiente que é a Floresta da Tijuca. Bom, pessoal, esse pedacinho da cidade, que é a Floresta da Tijuca, ela, como diz aqui no texto, ela foi praticamente destruída para dar lugar à plantação de café na época do Império, né? E aonde o café era o ouro da época. E quem reflorestou, o primeiro governante que pensou na ecologia antes da palavra existir, foi o imperador, né, que reflorestou, ele comprou a fazenda e reflorestou essa fazenda, né? E é o que nós conhecemos hoje. Ele pegou mudas de árvore lá de Petrópolis, da cidade imperial, daquela região serrana, e trouxe e plantou na Floresta da Tijuca, como a nós conhecemos hoje. O pau-brasil, na época, muito usado, né, para várias atividades da indústria, como tintura, móveis, e eles eram explorados aqui e exportados, era levado para a Europa, e o custo e o preço dele era muito alto, e essa árvore quase foi extinta. Eu tive a oportunidade de ver um tronco de pau-brasil uma vez, quando eu fui tirar o meu CPF antigamente, lá naquela época, tirava-se CPF, foi lá na Receita Federal, no prédio que tem ali na rua 1º de Março, Avenida Antônio Carlos, por ali no centro. Eu não sei bem se ali era a Receita Federal ou se era a Secretaria da Receita, alguma coisa assim. Tem tantos anos, né? Então, pessoal, vocês podem pesquisar na rede, né, conhecendo mais um pouco da Floresta da Tijuca e a incrível capacidade da natureza de se recuperar. Vocês visitem o site da revista Ciências Hoje para criança, tem ali a descrição. Vou colocar também esse link lá na nossa aula do Google de Sala de Aula. Ok, pessoal? Voltando aqui com relação ao pau-brasil, né? A Floresta da Tijuca e a capacidade da natureza em se recuperar. A natureza, se a gente perceber, se tiver uma queimada, né, numa montanha ou alguma floresta, pouco tempo depois aquelas árvores elas já voltam a florescer, né, a vegetação volta ao lugar de origem. Então a natureza ela tem uma capacidade tremenda em recuperação. Eu já dei esse exemplo aqui, vou repetir. Se a gente sair da nossa cidade, do nosso bairro, esvaziar a cidade do Rio de Janeiro e ficar por um período aí de 10, 15 ou um século sem habitantes, quando voltar aqui, a cidade vai estar toda tomada de novo pela floresta. Então, a floresta ela se regenera, tem um poder de se recuperar muito grande. Mata Atlântica, pequena amostra de uma floresta. O mico-leão-dourado, o animal que se tornou símbolo da Mata Atlântica, é a mais famosa das muitas espécies que se encontram em risco de extinção. Você já ouviu falar nesse animal, mico-leão-dourado? Já viu esse mico simpático? É o mico-leão-dourado. Ele está ameaçado de extinção porque o lugar onde vive está desaparecendo. O local onde ele vive, na Mata Atlântica, é encontrado na região costeira do estado do Rio de Janeiro. Alimentação: alimenta-se de frutas e de pequenos animais, portanto é onívoro. O mico-leão-dourado possui hábitos diurnos, dorme dentro do tronco oco das árvores à noite e durante o dia sai para se alimentar. Então nós estamos vendo aqui esse animalzinho fantástico
que é o símbolo da Mata Atlântica, o mico-leão-dourado, e aqui parece até que ele está fazendo pose para foto, né? Interessantíssimo. Você sabia? Nós estamos vendo aqui a foto de um gambá. Na nossa escola, de vez em quando, aparecem os gambás. Teve uma época, uns anos atrás, que teve uma gambá que ela fez um ninho, conseguiu entrar lá no terceiro piso da escola e conseguiu lá fazer um ninho debaixo de um palco que tem lá no auditório. E tivemos que chamar aí pessoas para retirar esse animal e botar ele no seu devido lugar, né, devolver à natureza. Né? Vamos conhecer um pouco então sobre o gambá brasileiro. Os gambás se alimentam praticamente de qualquer coisa. Isso significa que o animal faz uma grande limpeza comendo desde raízes e insetos até animais mortos. Os gambás brasileiros são, na verdade, criaturas pacíficas e não precisamos temê-los. Devemos respeitá-los e preservar o seu ambiente, assim como em relação a qualquer outro animal. Há lugar para todos no nosso planeta. A questão do gambá, que apareceu na escola, também às vezes aparecem alguns micos ali nas árvores. Lá na escola tem pé de jamelão, né? Tem algumas árvores frutíferas. E também tinha uns macaquinhos, né? Os micos que apareciam. Agora só não sei se era o mico-leão-dourado. Né? Aqui atrás no Morro da Joaquina tem uma parte ainda, que tem algumas árvores de floresta. Então esses poucos animais, né, eles vêm e entram onde que era naturalmente o habitat dele, que tem casas, à procura de alimentação. Né? E temos aqui uma sugestão de leitura, né? Corre, corre, curumim. Vamos ler uma linda história de amizade entre um jovem índio e um mico-leão dourado. Procure na sua sala de leitura. Eu vou pesquisar esse livro, Corre, corre, curumim, se tem algum site, e vou botar também lá na nossa sala de aula para a gente dar uma olhada. Com certeza na nossa sala de leitura tem esse livro, mas como nós estamos em aula remota, fica um pouco difícil de nós conseguir trazer para vocês verem e ter o contato com esse livro. Corre, curumim. Bom, pessoal, aqui nessa ilustração, Mata Atlântica, um tesouro da nossa cidade, né? Nós temos aqui o bicho preguiça, o beija-flor, a cobra coral, tatu canastra, tamanduá-bandeira, borboletas, gafanhotos, formigas, cobra, não só a cobra coral, né? Gato do mato. Então, há uma biodiversidade, né, na Mata Atlântica. Então vamos colorir, divirta-se. Você pode pegar e fazer a sua arte nesse desenho e postar lá no grupo da sua turma. Enquanto você capricha utilizando lápis de cor, vá prestando atenção aos animais que estão representados no desenho. Eles fazem parte da Mata Atlântica e precisam dela para viver. Transcreva no espaço abaixo o nome dos animais que estão representados no desenho que você acabou de colorir. Na Mata Atlântica encontramos uma grande diversidade de animais e vegetais. É muito importante preservar esses ambientes e todos os ecossistemas no planeta Terra. Você pode visitar o site da Multirio, tá? Você pode clicar em Mediateca e procurar Bichos do Rio. Você vai encontrar jogos de carta com informações sobre animais que encontramos no Rio de Janeiro. Então, pessoal, todo esse material que a gente está dando nessa aula para vocês é material da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Né? Vocês têm acesso a todos esses links da Multirio lá no seu aplicativo Rio Educa em Casa. A nossa aula também é postada no Google Sala de Aula, para vocês estudar. E além de estar dentro do aplicativo Google Sala de Aula, existem outros espaços de conhecimento ali no Rio Educa em Casa. E o mais importante, não gasta o seu crédito do seu celular. Ok, pessoal? Então, vocês acessem, procurem a videoteca e bons estudos para vocês. Então, pessoal, para a gente entender melhor
a questão da Mata Atlântica, dos ambientes da cidade do Rio de Janeiro, eu coloquei aqui, né? E vocês também podem acessar pelo aplicativo do Reeduca em Casa, mapas do Rio de Janeiro. Tem diversos mapas da cidade do Rio de Janeiro contando uma história em geologia, em geografia, em ciências da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui o litoral, né? Litoral. Temos aqui a área de Restinga, Restinga da Marambaia, ela se prolonga até o sul do estado, né? Temos aqui a divisão, né, demográfica aqui entre a cidade do Rio de Janeiro e outras cidades fluminenses. Aqui, essa região aqui de ilhas é a Ilha do Governador, né? Aliciada aqui, entrada aqui da Baía de Guanabara. Temos algumas ilhas aqui. Temos aqui o litoral, né? Barra da Tijuca, Recreio, Grumari, né? Recreio aqui, Grumari. Aí vem aqui Barra de Guaratiba e Restinga da Marambaia. E aqui é a Baía de Sepetiba, né? Tem essa saída aqui que encontra o Oceânico. E tem também lá no sul do estado, né? Temos aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Lagoa de Jacarepaguá, e temos aqui essa lagoa aqui onde fica a Ilha da Gigoia, né? Essa área aqui, né? Nessa regiãozinha aqui, que tem aqui no Recreio o Parque Nacional Chico Mendes, né? Então, para vocês visualizarem, né? O que vocês estão vendo aqui é construção, concreto e o que restou de Mata Atlântica na cidade do Rio de Janeiro. Ok, pessoal?